Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Preparação Trabalhista. Esse que é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo de conteúdo, porque na última semana, na rodada 2 do nosso curso de discursiva, fizemos um questionamento acerca da pejotização e dentre o que se esperava que o candidato debatesse na questão, dentre os pontos que seriam aferidos pelo espelho, havia a possibilidade da perda de direitos desse empregado pejotizado e muitas pessoas disseram que os empregados pejotizados eles perderiam o direito à previdência social, o que não é verdade. E aí, depois de muito discutir e encontrar uma solução, convidamos Laporte, que é também professor de direito previdenciário, além de ser professor conosco no curso, para juntos esclarecermos alguns pontos que podem ser interessantes e, quem sabe, a gente pode estar até antecipando um questionamento de sua prova. Porque se você, de antemão, vê que tem uma dúvida e sabe ou pode resolvê-la, nada como tentar, desde já, esclarecê-la. Laporte, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Daniel. Vamos lá, mais uma vez, né? Então, Daniel, quando o pessoal ali na prova discursiva foi falar sobre proteção do trabalho da mulher, né, e fazer essa relação com pejotização, eu percebi em várias questões que eu corrigi que os conceitos eles não estavam muito bem fixados. Os alunos ali eles estavam fazendo uma certa confusão entre conceitos que são de direito do trabalho e conceitos que são de direito previdenciário. Então, como você já falou aí na apresentação, né, eu dou aula, além da aula de direito do trabalho, eu dou aula de direito previdenciário. Ferrenho defensor de que direito previdenciário seja cobrado em concurso para autor fiscal do trabalho, dada a íntima ligação que tem entre direito do trabalho e direito previdenciário, e vou aproveitar esse espaço aqui para a gente tentar esclarecer, né, essa confusão que vários alunos fizeram, não foi nenhum nem dois, realmente foi algo meio recorrente, tá? Então, vou começar aqui a discorrer. Quando a gente fala da proteção da mulher, tem 3 pontos que são essenciais. O primeiro é o que se chama popularmente de estabilidade da gestante. Então, esse é o primeiro ponto. E aqui eu já vou pedir licença, porque estabilidade não é o termo técnico. Tá? A estabilidade era um negócio que existia na CLT, né, a tal da estabilidade decenal, onde o empregado, depois de 10 anos na empresa, só poderia ser demitido por justa causa. Então, essa estabilidade decenal ela desaparece com a Constituição de 88. Então, estabilidade, quando a gente fala de CLT, seria essa, né? Mas essa não existe mais. O que a gente tem hoje, na verdade, é o que a gente chama de garantias provisórias de emprego. Então, a gente tem garantia provisória de emprego do dirigente sindical, a gente tem a garantia provisória de emprego do empregado que sofreu acidente de trabalho e a gente tem a garantia provisória de emprego da gestante, né? E essa garantia provisória de emprego, ela está prevista onde? Ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 10.2b, né, do ADCT. Então vamos lá, vamos entrar já numa polêmica, né, Daniel? Pô, precisa saber de qual os artigos, olha. Tem coisas que eu gostaria de chegar na prova sabendo. Uma delas, né, já falei aqui, artigo 149 do Código Penal, que é o trabalho escravo, artigo 2º e 3º da
CLT, que é os requisitos da relação de emprego, e me parece que o artigo 10.2b do ADCT é algo muito básico também, que é o que prevê a garantia provisória do emprego da gestante. E é fácil de decorar, tá, pessoal? Bem simples, vou dar uma dica aqui. Ó. O artigo 10.2a é o da CIPA, do CIPEiro. E o 10.2b, você olha para o B e você vê aqui, ó, a barriguinha da gestante, tá certo? Então, o 10.2b é a estabilidade provisória da gestante. E essa estabilidade provisória da gestante, ela vai da confirmação da gravidez, né, até 5 meses após o parto. Significa dizer que a empregada gestante, ela não pode ser demitida sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É assim que está previsto lá no artigo 10.2b do ADCT, tá? Significa dizer que ela não pode ser demitida sem justa causa. Logo, ela pode pedir demissão ou ser demitida por justa causa. Ok? Quando a gente fala aqui de gravidez, é importante que a gente saiba a partir de qual momento começa essa estabilidade. E quando a gente fala de gravidez, é a partir da confirmação da gravidez, né? Confirmação da gravidez. Foi o que a doutrina optou por chamar de teoria objetiva da concepção. Teoria objetiva da concepção. Ok? Então, pouco importa o fato do empregador estar ciente ou não do estado gravídico da empregada. O que é necessário para que a empregada seja considerável estável, né, entre aspas, para que ela tenha direito à garantia provisória do emprego, é que ela esteja grávida, é que ela fique grávida no curso do contrato de trabalho. Essa teoria objetiva foi confirmada tanto pelo STF, né? O STF já bateu o martelo, disse o que interessa é o fato que a gravidez seja anterior à dispensa sem justa causa, isso está na decisão do Supremo, e o TST, na súmula 244, disse também que o desconhecimento pelo empregador do estado gravídico da empregada não afasta a estabilidade, garantia provisória de emprego. Aqui, eu tenho mais 2 detalhes para falar antes da gente passar para o próximo ponto. Primeiro, essa estabilidade da gestante, ela não vale para a trabalhadora temporária aquela da Lei 6.019 de 74, tá? O TST decidiu isso no incidente de assunção de competência número 2. Ok? O que mais que eu tenho aqui? De outro lado, o STF reconheceu recentemente, no tema 542, que o servidor temporário, então a servidora temporária, aquela que não é contratada mediante concurso público, mas para atender uma necessidade temporária, né, de interesse público, ou até de cargo em comissão, essa aqui faz jus à estabilidade, garantia provisória de emprego da gestante. Beleza. Então, eu acho que
de estabilidade da gestante, as coisas já ficam bem clareadas. Tem mais um detalhe. Caso a gestante venha a falecer, vou descer aqui mais um pouquinho, essa estabilidade ela se estende a quem tiver com a guarda do filho, a lei complementar número 146, em caso de falecimento da gestante, vai a quem tem a guarda do filho. Então, a estabilidade ela se transfere a quem tem a guarda do filho. Então, eu acho, Daniel, que assim, aqui tem tudo que o candidato precisa saber sobre a garantia provisória de emprego da gestante. Esse é o primeiro ponto. Eu vou falar agora de outro Instituto de Direito do Trabalho, que é a licença maternidade. Então, eu falei de um Instituto de Direito do Trabalho, estou indo agora para o segundo. A licença maternidade ela está prevista lá no artigo 7º da Constituição, artigo 7º da Constituição Federal de 88, inciso eu não sei de qual, e aí, já antecipando perguntas, acho que não precisa saber de qual o inciso, né? E o artigo 7º diz que essa licença maternidade vai durar 120 dias, tá? A Constituição não chama de licença maternidade, chama de licença à gestante, tá? Na CLT, a licença maternidade veio regulamentada nos artigos 392 e no artigo 392A da CLT, né? O que é que fala lá? Praticamente repete o texto constitucional, diz que a empregada vai ter direito à licença durante 120 dias, né? E aí a CLT não chama de licença gestante, chama de licença maternidade. E aqui eu estou tratando de uma suspensão do contrato de trabalho. Tem gente que vai dizer que é suspensão total, aí tem uma discussão se seria suspensão parcial, né, também chamada de interrupção. Eu não vou entrar nessa discussão, não é o objeto aqui dessa aula, tá? Mas o que é que a gente tem que saber aqui? Que esses 120 dias, eles não começam necessariamente depois do parto, né? Eles podem começar, o início pode ser até 28 dias antes do parto, né? Antes do parto. E se for após o parto, claro, 120 dias começam a correr após o parto. E em relação ao início da duração da licença maternidade, tem uma decisão bem interessante e importante do STF, que é na ADI 6327. O que foi que o STF decidiu na ADI 6327? Que, na verdade, começa a contar o prazo a partir da alta hospitalar, né? Então, o início do prazo, ele começa a contar a partir da alta hospitalar, ou do bebê ou da mãe, né? O que ocorrer primeiro. Então, do recém-nascido ou da mãe. Porque poderia ter uma situação em que fosse necessário que o bebê ficasse na maternidade mais tempo, então não faria sentido que a mãe começasse a usufruir da licença maternidade se a criança ainda estava internada, né? Às vezes um bebê prematuro, etc. E vice-versa, às vezes a mãe pode ter uma complicação depois do parto e também não faz sentido que o bebê tenha alta enquanto... quer dizer, não faz sentido que a licença comece a fluir se a mãe ainda está internada no hospital e não pode estar em casa com seu filho. Então, o Supremo entendeu, na ADI 6327, que vai ser a alta hospitalar ou da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. Tá? Então, 120 dias começa a contar do que ocorrer por último, da alta hospitalar ou do recém-nascido ou da mãe. E tem vários princípios para fundamentar essa decisão, né? Proteção integral,
de respeito à família, etc. e tal, tá? Também não é o que interessa aqui. Seguindo aqui na nossa fala sobre a licença maternidade, também é importante falar que essa licença maternidade, ela se aplica no caso de licença, ela se converte em licença adotante, né? Então, a licença maternidade também é chamada de licença adotante, porque ela também é aplicada nos casos de adoção. E aqui é importante, havia na CLT uma regra de proporcionalidade, a depender da idade da criança adotada, e essa proporcionalidade foi julgada inconstitucional e depois a legislação foi revogada, enfim, hoje é 120 dias, independentemente da idade da criança adotada. Beleza. Aqui também não é propriamente objeto da licença maternidade, mas também é interessante a gente falar o que o STF decidiu recentemente em relação à insalubridade, né? Porque a reforma trabalhista tinha um dispositivo lá, que é depender do grau de insalubridade, a gestante poderia continuar trabalhando, desde que apresentasse atestado médico, tal, de médico de confiança, e que poderia continuar trabalhando, enfim, a gestante deve ser afastada da atividade, né? Independentemente do grau da insalubridade, o STF julgou inconstitucional lá a expressão quando apresentar atestado médico de sua confiança, isso foi na ADI número 5938. Minha letra ficou horrível aqui, deixa eu apagar para ficar melhor. 5938. Melhorou muito não, mas pelo menos está mais legível, né? Bom, de licença maternidade, também aqui está o básico do básico. O que é importante a gente ter em mente? Que eu tenho aqui 2 institutos de direito do trabalho. Tanto a garantia provisória de emprego da gestante, como a licença maternidade, são institutos de direito do trabalho, que não se confundem com o salário maternidade. Eu não vou me aprofundar em salário maternidade, porque direito previdenciário não cai no concurso, mas o que é importante que a gente saiba é que o salário maternidade, ele é um benefício previdenciário. Então, é instituto de direito previdenciário, ele não é instituto de direito do trabalho. E nas questões discursivas, eu vi muita gente confundindo esses institutos. Então, o salário maternidade é um benefício previdenciário pago durante esse prazo aqui de afastamento da licença maternidade. Pode ter uma ampliação, não vou entrar em detalhes, uma semana antes, uma semana no fim, enfim. Mas é um benefício previdenciário, ainda quando o empregador é responsável por fazer o pagamento. Por quê? Quando o empregador fica responsável por fazer o pagamento do salário maternidade, ele faz uma compensação com a contribuição previdenciária que ele tem que pagar depois. Então, na verdade, quando o empregador paga um salário maternidade à empregada, ele está fazendo um adiantamento, ele ali está fazendo um pagamento no lugar do INSS e compensando com a contribuição previdenciária, e faz uma compensação posteriormente com a contribuição previdenciária que ele vai pagar. Então, o salário maternidade
é sempre um benefício previdenciário, isso a gente tem que ter em mente. E nem sempre é pago diretamente pelo empregador. Então, quando o empregador, por exemplo, é MEI, o benefício é pago diretamente pelo INSS. Se a empregada for contrato em tempo parcial e a remuneração dela ali não bater o salário mínimo, é o INSS que paga. Se for contrato intermitente, também é o INSS que paga, não é o empregador. O que mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Doméstico, empregado doméstico. É o INSS que paga. Então, assim, aqui é só para mostrar que nem sempre é o empregador que tem que pagar. Mas ainda quando o empregador paga, ele está pagando, na verdade, antecipando um benefício previdenciário. E eu espero que com essa breve explicação aqui, né, explicação rápida, mas que dê para clarear esses 3 assuntos, 3 pontos, para aqueles alunos que tiveram dificuldade em utilizar esses conceitos na nossa questão discursiva. E eu vou aproveitar que estou falando aqui dos 3, né, já que eu estou aqui, e aí vou falar de outro ponto também, que é o programa Empresa Cidadã, que, como a gente sabe, o programa Empresa Cidadã não é previsto na CLT, mas é previsto na lei número 11.770 de 2008, né? O que é que ele prevê? A possibilidade de prorrogação. E aí eu preciso saber de quê? O que é que prorroga o programa Empresa Cidadã? Vai prorrogar a licença maternidade. Então, não é a estabilidade que é prorrogada e não é o salário maternidade que é prorrogado, é o período da licença maternidade. Então, essa licença maternidade pode ser prorrogada por mais 60 dias, né? Primeiro, a empresa tem que estar inscrita no programa e depois a empregada tem que fazer o requerimento dentro do primeiro mês depois do parto, ali dentro do primeiro mês depois do parto. Então, essa prorrogação, e eu estou dizendo que não sei por que a borracha está insistindo aqui em voltar, essa prorrogação, ela é da licença. Se é da licença, logo, o salário maternidade não prorroga, porque a gente já viu que o salário maternidade é um benefício previdenciário e ele vai ficar lá restrito aos 120 dias. Então, se eu vou ter aqui, né, 120 dias de salário maternidade e eu vou ter 60 aqui a mais de licença, eu tenho um período aqui que fica descoberto pela Previdência, porque quem é que vai pagar aqui esse período? Quem vai pagar a remuneração desse período é exatamente a empresa que está inscrita no programa Empresa Cidadã. Então, Daniel, assim, eu acho que de uma forma bem superficial, né, bem rápida, aí, um pouco mais de 20 minutos, eu acho que é importante trazer esses conceitos. Como eu falei aqui, não vou me aprofundar em salário e maternidade, porque direito previdenciário não vai cair, né, na prova, infelizmente, mas o aluno ele não pode, ele de maneira nenhuma se perder aqui nesses conceitos e não saber distinguir um do outro. Quer falar alguma coisa? Beleza. No caso do PJizado, ele vai ser contribuinte individual e a mulher PJizada não vai perder. Isso.
Foi boa, foi bom você falar isso. Vamos lá. Assim como ela não perderia também, por exemplo, uma aposentadoria nem por idade, nem por tempo de contribuição. Perderia alguma das duas? Não, né? É porque agora a aposentadoria é programada, né? A aposentadoria, antes a gente tinha no RGPS a aposentadoria por idade e a gente tinha por tempo de contribuição. E agora a gente tem, na verdade, a aposentadoria programada que junta tanto idade como tempo de contribuição. Mas foi importante você falar disso pelo seguinte, vamos lá. Se a trabalhadora tiver PJizada, né, significa dizer que a trabalhadora, ela abre um CNPJ, né? Ela abre um CNPJ e ela está ali funcionando como um PJ, como uma PJ. Aqui, normalmente, ela vai ser o MEI, ou pode ser uma sociedade limitada unipessoal, né? SL1. Tá? Em ambos os casos, né, ela vai ser a sócia dessa pessoa jurídica. Como sócia, ela, do ponto de vista previdenciário, ela é um contribuinte individual. Ou seja, ela é segurada da Previdência Social e é uma segurada obrigatória. Significa dizer que se ela retirar pro labore, né, se ela tiver remuneração, ela tem que fazer os recolhimentos previdenciários. Então não é o fato dela trabalhar como PJizada que automaticamente a elimina de receber benefícios previdenciários. Isso não acontece. Agora, quando você faz isso, você transfere para essa sócia, entre aspas, que na verdade é uma empregada, você transfere para ela a responsabilidade por fazer o seu recolhimento previdenciário. E ela não vai ter presunção de recolhimento como ela teria caso ela estivesse trabalhando para o empregador, como segurado e empregado. Porque como segurado e empregado, uma das grandes vantagens é, de, por exemplo, chega lá vai dar entrada num benefício lá do INSS. E aí não tem recolhimento porque o empregador descontava, mas não recolhia. Infelizmente é muito comum. Aquela empregada, ela não vai ter o benefício automático. A gente sabe que o INSS está se modernizando, trabalha com inteligência artificial, tem muito benefício que é concedido automaticamente. Como ela não vai ter remuneração lá no CNIS, ela não vai ter o benefício automaticamente. Mas basta ela levar documentos, né? Vai puxar um extrato lá dela da CTPS digital, enfim, ela vai mostrar que ela é empregada, que aí ela passa a ter direito aos benefícios previdenciários, porque ela tem uma coisa chamada presunção de recolhimento. E aí, falando especificamente de salário e maternidade, porque lembrando, é um benefício previdenciário, quando a gente fala de empregada, segurada é empregada, e a segurada é empregada doméstica também, que é uma categoria diferente de segurado, né? Empregada doméstica. O que é que acontece aqui para essas duas? Tem uma coisa chamada carência. Carência é o número mínimo de contribuições que o segurado tem que ter para poder fazer jus a determinado benefício. Então, no caso da empregada e da empregada doméstica, a carência para o salário e maternidade, por exemplo, é zero. Significa dizer que o parto, ela sendo segurada, ela ali sendo segurada empregada e sendo segurada empregada doméstica, não importa quantas contribuições ela tenha, ela vai ter direito a receber o salário maternidade. Quando a gente está tratando de contribuinte individual, e aí o que é que acontece? A gente precisa de 10 contribuições.
Então, uma segurada que vai ter que recolher as suas contribuições como contribuinte individual, ela ainda, além de ter que recolher suas contribuições, vai ter que ter pelo menos 10 contribuições para que, no parto, caso ela tenha as 10 contribuições, ela tenha direito ao salário e maternidade. Mas eu não posso, numa questão discursiva, dizer que a PJizada não vai ter direitos previdenciários. E esse foi o equívoco de vários alunos, dizendo, ó, a PJizada não vai ter direito previdenciário. Não, não é bem assim. Ah, não vai ser tão fácil, vai ter uma carência, não vai ter presunção de recolhimento, ok, aí não tem problema. Mas dizer que ela, pelo simples fato de ser PJizada, não vai ter direito a salário maternidade, a benefício previdenciário, dentre eles salário e maternidade, isso está errado. Assim como dizer que um trabalhador PJizado não pode ter direito a um benefício por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Isso está errado também. Ele vai ter, basta que ele seja contribuinte ele pode na qualidade de contribuinte individual. De contribuinte individual. Beleza. Tá? Então, não é automático, né? E muita gente respondeu como se fosse automático. Agora, esses institutos aqui, sem sombra de dúvidas, eles ficam prejudicados, né, Daniel? No caso da pejotização. Porque são institutos de direito do trabalho. Eu acho que muitas vezes as pessoas se confundem, tá? No Instituto de Direito do Trabalho e de Direito Previdenciário. E no afã de responder e de defender possivelmente uma linha que, na minha opinião, realmente é a mais defensável, mas no afã de fazê-lo, a pessoa põe no mesmo bolo uma série de situações que, em primeiro lugar, o aluno não percebe a nuance. Eu arrisco dizer que a própria banca não perceberia a nuance, porque a gente fala que os examinadores serão examinadores não bacharéis em direito, ou não atuantes nessa área, pelo menos serão examinadores de língua. Então, talvez uma imprecisão dessa até passasse batido, como nas minhas correções passou. Eu não tirei ponto de quem disse que a pessoa perderia esses direitos previdenciários. Mas após sua explicação, evidentemente, tudo fica mais claro. E ainda que não seja o foco da prova, o direito previdenciário, saber essas nuances, ajuda bastante a entender os conceitos de direito material e a elaborar essa questão na ótica da pejotização, né? Isso. Eu não consigo pensar em direito do trabalho e não pensar automaticamente nas consequências previdenciárias. São irmãos, né? Eu não me surpreenderia, sabe, se eu visse alguma coisa de direito previdenciário no eixo 4. Até porque tem, né? Acidente de trabalho, por exemplo. Isso. E assim, não é de tal tão vago como é esse. Ontem eu estava conversando com Laila, tá até aqui no canal. Ontem eu estava conversando com Laila, e assim, tem muitos campos no edital que estão abertos, né? E eventualmente a gente pode estar vendo uma coisa, por exemplo, saneamento ambiental. E cobrarem isso pelo prisma de saúde pública. Teve gente, me disseram, né, estudando o Estatuto das Cidades. Então, assim, se for pensar por esse prisma, realmente, de um giro se faz um giral. Não acho que vai ser isso, mas nada impede, por exemplo, que a banca não traga, dentro de acidente de trabalho, uma ou outra dessas nuances que você trouxe aqui, que eu acho importante esclarecer e o aluno, pelo menos, saber. Saber é importante. Se vai usar, aí já são outros 500.
Ô, Daniel, e a gente na discursiva, eu sempre brinco assim, que a gente prepara para o pior Sim, e espera o melhor, né? é aquela questão do 149 do Código Penal Do que Código Penal. a gente conversou hoje. Para vocês que não acompanharam a conversa, obviamente, foi no nosso grupo, houve uma reclamação, mais eu vou fechar a tela aqui na gente de novo. Houve um comentário de um aluno acerca de uma questão na qual a gente esperava que fosse citado o artigo 149 do Código Penal, que caracteriza a condição análoga de escravo, né? A aluna alegou, e ela está certa, que em uma prova sem consulta não se espera que se cite um dispositivo legal. Mas alguns dispositivos, na minha opinião, eles podem ser citados pelo candidato, se ele souber. Isso reforça um pouco mais a sua resposta. Seria o caso do 149 do Código Penal. E ainda que a prova não venha a cobrar isso, eu acho que talvez realmente ela não venha a cobrar, não venha pontuar, não venha descontar ponto de quem não trouxe, é importante a pessoa saber que existe esse dispositivo. Naturalmente é mais importante saber materialmente o que tem lá dentro, claro, e também saber a numeração, mas é importante o candidato ao AFT discorrer com desenvoltura sobre esses pontos. Não é isso, Laporte? Eu acho assim que conhecimentos básicos sobre os institutos, e Daniel, como a gente falou na outra live, é chamar as coisas pelo nome correto é muito importante, Uhum, uhum. né? Então, estabilidade da gestante é o nome mais correto? Não, não é. Né? Não é o mais técnico, porque, como eu falei, estabilidade não existe mais, etc e tal, é garantia provisória do emprego e tal. Mas se você falar estabilidade da gestante, todo mundo vai saber do que você está falando. E se você ficar falando, o período em que a mulher não pode ser demitida, você se perde, Fica, né? fica um negócio solto, né? Fica solto, fica solto. Beleza, quem quiser que Laporte lance o seu curso de previdenciário em videoaula, peça aqui nos comentários. Tá faltando só isso, né? E se gostou, curta, compartilhe, comente, seja membro do canal e inscreva-se para nos dar aquela moralzinha. Laporte, muito obrigado mais uma vez. A casa é sempre sua. Faça suas despedidas finais. Valeu, Daniel. Tamo junto e de vez em quando vamos aparecer por aqui para dar uma clareada nos tópicos assim que a gente perceber que o pessoal se embananar mais um pouco, a gente dá uma clareada aqui na Fechou. medida do possível, né? Beleza. Boa noite a todos e fique com Deus. Valeu, Daniel. Um abraço. Tchau.